Olá pessoal, hoje iremos falar sobre balanço, como realizar um balanço utilizando o sistema diamante retaguarda. Mas antes da gente entrar na questão técnica de como fazer esse procedimento, aqui utilizando essa ferramenta, é interessante que a gente tenha uma noção do que vem a ser o balanço. O que é um balanço? Muitas pessoas, infelizmente, não sabem o que vem a ser um balanço. Então, o balanço nada mais é do que uma contagem geral de todas as mercadorias que a empresa tem em estoque. Então, assim, geralmente esse procedimento, para ser feito, para ser realizado, a empresa tem que fechar as portas, tá? Tem gente que tenta fazer balanço com as portas abertas, mas não é o correto. Então, geralmente, um balanço realizado, geralmente é no final de semana, né? Geralmente a contagem se inicia depois do expediente do sábado, né? Já inicia-se a contagem da mercadoria que se tem em estoque, que está no depósito. E no outro dia, no domingo, geralmente a empresa fecha as portas e faz a contagem dos itens que tem dentro da loja. E depois essas informações, depois do cliente em posse dessas informações, ele dá entrada no sistema para que essas informações sejam integralizadas no sistema. Então, assim, um balanço nada mais é do que isso, do que uma contagem geral de todos os itens que a empresa tem em estoque, né? E em posse dessa informação, ele vai ter uma noção de quanto de capital ele tem investido em estoque, né? Essa informação também não é uma informação meramente administrativa. Tem muitas empresas que elas são obrigadas a informar essa informação, de passar essa informação para o fisco. Geralmente as empresas que estão no regime normal, eles são obrigadas a enviar esses dados sempre no mês de fevereiro. Então, assim, geralmente as empresas que têm essa obrigação de informar o inventário, de enviar o inventário no mês de fevereiro, geralmente eles deixam para realizar o balanço no mês de dezembro, tá? No último mês do ano. Mas mesmo se a empresa não estiver obrigada a informar esses dados para o fisco, é importante que ele mantenha o seu inventário atualizado, porque vamos imaginar que de uma hora para outra ele pode ser fiscalizado, ele se vê obrigado a informar esses dados para o fisco, porque o fisco de uma hora para outra ele pode solicitar essas informações. Então, além da questão fiscal, tem a questão administrativa, tá? Porque se eu não realizo um balanço periodicamente, como é que eu vou ter certeza que o estoque meu, aquele estoque que está lá na prateleira, ele realmente está batendo com o que está no sistema? Então, uma forma de você checar, você fazer uma checagem disso é através de um balanço, tá? Então, um balanço nada mais é do que isso. Então, por exemplo, quando a empresa fala, eu preciso enviar o inventário. O inventário é o resultado de um balanço, né? Um balanço é o quê? É quando eu fecho a loja para fazer a contagem de todo o meu estoque. Isso é um balanço. É esse termo balanço, tá? Agora, depois que eu realizo isso aí, que eu faço a contagem, eu vou gerar um documento fiscal que é chamado de inventário. Então, o inventário nada mais é do que um catálogo de todos os meus itens que eu tenho na loja, que consta lá o código do produto, o nome do produto, a quantidade que eu tenho em estoque, o preço de custo e o total investido em cada item. E em posse desses dados eu vou ter lá no final o total que eu tenho em estoque na minha loja. Então, assim, esse documento que é o inventário, que nós temos aqui o relatório de produtos e inventário, eu só vou ter um inventário assim, bem próximo da realidade se eu tiver esse hábito de constantemente estar fazendo balanço na minha empresa, tá? Então, inventário é um relatório da posição de estoque que eu tenho na minha loja, né? É um relatório que eu tenho, que ele vai mostrar todos os itens que eu tenho na loja
com suas respectivas quantidades. E o balanço nada mais é do que isso, de eu fechar a minha loja para fazer esse levantamento, tá certo? Então, dados esses dados técnicos com relação ao que é o inventário e o que é o balanço, vamos ver como que a gente faz esse procedimento aqui no sistema, tá? Eu venho aqui na tabela, no menu movimento, eu tenho uma aba chamada recontagem balanço. Pronto. Eu vou excluir esse teste que eu fiz aqui para a gente fazer do zero, tá? Então, para eu fazer um balanço, eu venho aqui em movimento, recontagem de estoque de balanço. Só que a maioria das empresas, eles fazem o que? Eles zeram o estoque. Eles zeram o estoque dele. Ó, pode observar que esse produto aqui, ó, deixa eu ver se tem algum produto que tem estoque. É melhor eu fazer aqui. Eu posso vir aqui, estoque atual. Já está tudo zerado esse aqui. Nós vamos puxar aqui um relatório de inventário para eu ter certeza que está tudo zerado. Não tem nada. Deixa eu ver se tem. Só tem um produto aqui que tem 10 no estoque. Esse é a saúde da mulher. Pronto, deixa eu ver se tem um estoque negativo. Não tem estoque negativo. Então pronto. Então geralmente antes de eu fazer o balanço, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que zerar o meu estoque. Esse aqui é um procedimento que geralmente as pessoas fazem, tá? Então eu venho aqui em ferramentas, tá? Aqui eu venho na opção zerar estoque balanço. Eu posso zerar por grupo, caso eu queira fazer o estoque fazer o balanço só de um determinado grupo, de frios, açougue, enfim. Ou eu posso fazer geral. Eu vou zerar geral aqui. Vou zerar geral. Pronto. Puxar o relatório só para conferir se zerou mesmo. Não tem mais nada, tá vendo? Ele não está nem emitindo o relatório. Só tínhamos um item aqui que era a saúde da mulher. Cadê? Aí estoque está zerado. Então está tudo zerado no meu estoque. Então agora eu posso vir aqui, ó, movimento, recontagem estoque balanço, novo. Coloca a data que eu vou realizar o balanço. Isso aqui é importantíssimo. A data certa. Porque o que vai acontecer? Ele vai zerar o movimento anterior a essa data. Então, sempre que eu precisar reprocessar um estoque, fazer um reprocessamento do meu estoque, caso o estoque esteja com alguma inconsistência, ele vai pegar sempre do último balanço para frente, tá? Vou colocar aqui balanço teste. Vou salvar. Quando eu salvo aqui, se eu não tivesse zerado o meu estoque, ele faria o quê? Ele faria uma cópia. Ele faz uma cópia aí por trás da posição do meu estoque atual, tá? Porque tem duas formas. Eu posso fazer um balanço zerando o meu estoque, ou eu posso fazer um balanço sem zerar o estoque para eu manter as quantidades anteriores. E aí depois a gente vai ver que tem duas formas de fazer a realizar esse balanço. Aqui a gente está fazendo da forma que é mais comum, que é zerando o estoque, tá? Então, tá aqui, já está criado o balanço. E o balanço, como que eu vou fazer esse balanço? Eu posso fazer, tem três formas de eu fazer o balanço, fazer o levantamento. Obviamente, primeiro eu tenho que contar manualmente essas mercadorias, né? Eu vou lá no meu depósito, vou pegar lá açúcar União, vou contar quantos quilos eu tenho de açúcar União. Geralmente eles fazem como? Eles pegam a etiquetazinha e colam em um item daquele, que é a maneira mais correta. Ou então, tem outras pessoas que fazem o quê? Imprimem um relatório e na frente ali eles colocam a quantidade de cada item, tá? Isso é uma forma manual de se fazer.
o levantamento. Só que com o avanço da tecnologia já existem outras formas, além dessa forma manual, que é a mais antiga. Você pode usar um aplicativo que a gente tem, que é um aplicativo de inventário. Você pode fazer a leitura do código de barra e digitar a quantidade. Ele vai armazenando e depois você descarrega no sistema de retaguarda. E também tem uma outra forma, você utilizando coletores de dados, tá? Tem os coletores da Bematec, tem outros coletores que você pode fazer a coletagem, tem que comprar esse equipamento, coleta, você lê o código, lê o produto e digita a quantidade, lê o produto e digita a quantidade, depois esse dado é exportado para dentro do sistema de retaguarda. Outra forma também que tem é você fazer pelo próprio retaguarda, que você vai vir aqui, ó, na aba lançamento, digita aqui o código de barra, ou vai pesquisar pelo nome, geralmente você vai digitar o código de barra. E vem aqui e coloca a quantidade que você contou, entendeu? Eu vou colocar aqui 5, contar 5. Pronto. Aí ele já vem para cá, tá? E isso fazendo pelo retaguarda, tá? Aí você pode perguntar, eu digitei 5 aqui, ele já deu entrada no estoque? Não, eu não finalizei o balanço ainda, né? Isso aí está sendo feito tudo offline. Se eu vier aqui e digitar esse item, ele continua com o estoque atual zerado, tá? E a outra forma, como que é a outra forma? Então eu falei que tem como fazer manual, eu imprimindo uma lista, tá? Eu imprimo uma lista e vou lançando, contando e anotando manualmente ali. E tem via aplicativo, eu posso utilizar o aplicativo que a gente tem, um aplicativo de fazer inventário. Tem também a opção de você fazer via coletor de dados. E tem uma outra opção que é fazer pelo próprio NFC, o programa nosso de frente de caixa, tá? Para fazer pelo NFC, você tem que vir aqui em ferramentas, parâmetro do sistema, nota fiscal de saída, NFE, e você compartilhar uma pasta lá no servidor, tá? Para que esses arquivos de contagem sejam descarregados lá. Mesmo você fazendo através de coletor de dados, enfim, através de algum meio externo, você tem que fazer esse compartilhamento. Eu já fiz o compartilhamento prévio aqui, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, // diamante AL, vai aparecer essa parte. Tem até um arquivozinho de inventário lá que eu vou apagar, tá? Já tem a pasta compartilhada, eu já coloquei aqui, tá? E agora, como que a gente vai fazer esse balanço? Eu vou lá para o caixa, para o meu caixa, já está aqui o programa de caixa aberto, tá? E isso aí eu posso, por exemplo, vamos imaginar que o cliente ele tem 5 checkouts. Eu posso utilizar os 5 checkouts para fazer essa recontagem de mercadoria. Como que geralmente os clientes fazem isso? Eles pegam um carrinho e vão em cada seção e vão passando por seção e pegam um item. Por exemplo, vai lá e pega o açúcar União, como eu dei o exemplo anterior. Ele vai contar ali na seção quantos quilos de açúcar União tem. Vamos imaginar que tem 50 quilos. Aí vai lá e cola uma etiquetazinha no açúcar União, coloca lá 50. E pega o açúcar União e coloca dentro do carrinho. Aí pega o café paquetado, vai contar quantos pacotinhos de café tem. Ah, tem 250. Ele cola a etiquetinha, coloca 250 e coloca no carrinho. E assim ele vai fazendo com todos os itens da loja. Quando o carrinho estiver cheio, ele vai até um checkout. Chegando no checkout, lá vai ter o operador de caixa. Aí o operador de caixa ele vai abrir o programa de caixa, né, o NFC, e vai ativar o modo balanço. Como que eu ativo o modo balanço? Tem uma tecla aqui, ó, que é o Ctrl B. Olha lá, balanço recontagem. Já está até ativado, fica aparecendo lá no topo da tela, modo balanço. É só pressionar assim, Ctrl B, ele fala logo aí, ó, modo balanço ativado. Para encerrar a contagem, pressione a tecla barra de espaço. Então vamos lá, eu vou contar 50, é como se eu estivesse vendendo o item. 50, aqui eu não sei o código dele.
saúde da mulher. Pronto. Vamos contar outra coisa aqui. Vou contar aqui 20 cabide. Pronto. E aí eu vou contando, e os outros caixas estão trabalhando. Vamos imaginar que esse caixa aqui já encerrou a contagem dele. Eu vou dar uma barra de espaço, como se eu estivesse finalizando a venda. Ele vai falar bem assim: deseja encerrar a contagem neste terminal? Sim. Ele vai fazer uma cópia do arquivo que foi comprado, do arquivo TXT, dentro da pasta local do caixa, e vai enviar uma outra cópia desse arquivo lá para o servidor, para aquela pasta que a gente compartilhou. Ó. Pronto, eu já encerrei o balanço nesse caixa, agora eu vou importar aquele arquivo. Como que eu importo o arquivo? Vamos imaginar, eu passei o dia todo contando, fazendo a contagem, e no final do dia todos os caixas já fizeram a contagem, eu já finalizei os caixas, já gerei o arquivo para o servidor. Agora eu vou entrar no retaguarda, lá no balanço onde eu criei, né? Só para relembrar, aqui é o movimento, recontagem de estoque e balanço. O balanço já vai aparecer aqui, eu vou dar 2 cliques sobre ele. Já está aparecendo essa quantidade simples, porque eu fiz a contagem pelo retaguarda, tá? Agora, como que eu faço para trazer aqueles dados que foram contados lá no caixa para aqui? Não importa se foi contado no caixa, se foi contado pelo aplicativo ou se foi contado pelo coletor. Todos vão cair naquela pasta, tem que descarregar naquela pasta compartilhada. Eu venho aqui em importar TXT, importar, ele já vai me direcionar para aquela pasta compartilhada. Só tem um arquivo lá. Se tivesse 10 arquivos de 10 terminais, eu teria que importar um a um. Vou importar, apareceu, tá vendo? Eu contei lá a saúde da mulher mais 50 e cabide 20. E se tivesse outros arquivos, eu iria importando até todos estarem aqui nessa grade. Uma vez importado todos os arquivos, eu vou salvar. Pronto, já veio para essa tela. Observe que a saúde da mulher ele integralizou. Juntou os 50 que eu tinha contado lá, mais os 5 que eu fiz a contagem por aqui, tá certo? Aí vem a pergunta, já está salvo no estoque? Não. O estoque continua offline, continua zerado. Se eu vier aqui, a saúde da mulher, ele continua zerado. E como que eu faço para que esse estoque seja integralizado? Eu vou clicar aqui com o botão direito e eu tenho duas opções. O que a gente está aprendendo é essa de baixo. Por quê? Porque a gente zerou o estoque, tá? Essa de cima, como que seria essa de cima? Essa de cima, caso eu não tivesse zerado o estoque. E, por exemplo, eu não zerei o estoque e comecei a fazer a contagem. Vamos imaginar que eu tinha 50 unidades. Aí eu fui lá e contei e tinha 80. Quando eu clicar aqui para ele gerar o TXT do balanço, ele vai gerar um TXT só com a diferença. Entendeu? Então, por exemplo, esse TXT que ele gerar aqui, eu tenho que emitir uma nota de saída e outra de entrada. Geralmente é de saída, perdão, é de entrada, uma nota de saída para ajustar o estoque. Por que nota de saída? Porque muitas vezes pode acontecer o quê? Pode ocorrer furtos na loja e aquela mercadoria saiu, porém não foi dado baixa no estoque. E a gente só vai identificar isso quando a gente fizer um balanço. Então, por isso que o balanço, estou passando um avião aqui agora, então por isso que é tão importante a gente fazer esse balanço pelo menos uma vez por ano, porque podem acontecer furtos na loja e esses furtos não serão contabilizados. Então, quando a empresa ela quer trabalhar toda certinha, ela vai fazer o que? Ela vai gerar um TXT e emitir uma nota de saída, tá? Mas nesse caso nosso aqui, é o que a maioria das pessoas fazem, eles só querem zerar o seu estoque e fazer uma recontagem para ver como que tá, qual é a posição real do estoque. Então a gente vai vir nessa opção de baixo para ele dar entrada. Essa primeira aqui, se eu clicasse aqui, ele também não iria dar entrada direto, não iria sensibilizar. Eu teria que gerar um TXT, depois vir aqui, nota de saída e importar essa nota, que não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é a gente usar essa segunda opção aqui de baixo. Como eu estou tendo acesso a esses menuzinhos que está aparecendo, eu estou clicando com o botão direito sobre a grade, tá?
Então eu vou fazer o que? Gerar a entrada de estoque. Vou clicar aqui, já foi processado. Se eu for lá no produto, a gente deu entrada em 2 itens, tá? A saúde, lá, já está o 55. Para eu não ter dúvida, é interessante que quando eu terminar um balanço, eu venho aqui e imprimo o inventário. Ou exporte para o Excel, é importante fazer isso aqui. Lá, os 2 itens que foram contados estão aqui, ó. Saúde da mulher, 55, eu contei 50 pelo caixa e 5 por dentro. E o cabide. E aqui ele vai me dar meu total em estoque. Eu poderia salvar isso aqui em Excel e guardar, ou em PDF, enfim. É importante que sempre que encerrar o balanço, faça-se puxe um relatório de inventário, ou imprima ele ou salve, tá? E outra coisa importante também, antes de vocês iniciar o balanço, antes de zerar o estoque, é importante que se faça um backup do banco de dados, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Eu acredito que nessa videoaula deu para a gente tirar bastante dúvida relacionada ao balanço, tá? Então, o balanço nada mais é do que o ato de fazer um levantamento do estoque de cada item, né, para que através desse procedimento eu consiga montar um inventário, que o inventário nada mais é do que uma relação de todos os meus produtos com suas respectivas quantidades, tá certo?